Pessoal, a gente está hoje encerrando uma série de 3 mensagens falando sobre a cultura da mesa. A gente está com muita gente nova na igreja, apesar de eu confessar a minha indignação, que o povo sempre faz um rodízio aí, né? E claro que o meu desejo seria que as pessoas tivessem pelo menos uns 3 domingos por mês na igreja, né, gente? Isso é muito bom. Mas a gente acompanha, e de dezembro para cá, só de dezembro para cá, a gente teve um aumento de umas 100 pessoas na frequência dos cultos. Então é muita gente nova. E eu tomei a decisão de, nesse primeiro semestre principalmente, trazer algumas mensagens que são muito fundamentos para a gente daquilo que a gente crê como igreja. Às vezes algumas coisas a gente fala tanto que você acha que está falando toda hora, mas eu fui ver e fazia quase 3 anos que eu não pregava essa mensagem, essa série de mensagens, e a igreja vai fazer 4 anos ainda, né? Então você vê que fazia bastante tempo mesmo. Então, nesse primeiro semestre, principalmente, eu vou estar trazendo muitas mensagens que são, assim, o nosso coração como igreja. Então, você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesus está aqui à mesa com os discípulos, e a palavra do Senhor diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, sobre quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Querido, Jesus está aqui na última ceia dele com os discípulos. Ele já havia lavado os pés desses homens e agora tinha servido eles. E quando a gente olha para esse trecho de João 13 a João 17, é a conversa mais longa de Jesus com seus discípulos, registrada nos evangelhos. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que nessa mesa teve tudo. Jesus traz revelação nessa mesa, Jesus manda os discípulos seguirem seu exemplo, ele abre o seu coração, ele está andando 3 anos e meio com esses homens, e aqui ele diz: olha, eu vou ser traído, e a mão do traidor está comigo aqui na mesa. Então era um momento precioso, de intimidade. Jesus está abrindo seu coração. E quando Jesus fala isso: um de vocês vai me trair, a Bíblia diz que eles começam a se cutucar, olhando um para o outro, dizendo: quem será que seria o traidor? Mas esse texto é chocante, porque logo a conversa muda de direção, e eles passam a especular sobre qual deles ia ser o maior no reino. Gente, é horrível isso, né? Vamos falar a verdade. Jesus está falando: de vocês vai me trair, quem será que é? Quem é o traidor? Não, mas peraí, mas quem que vai ser o maior no reino? Então, Jesus interrompe nesse momento, e Jesus quer ensinar várias coisas para eles aqui, e Jesus diz: olha, com os reis da terra são assim, eles dominam sobre os povos, mas com vocês é diferente, no meu reino é diferente. E Jesus diz: quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Ele diz: mas eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus acabava ali de lavar os pés dos discípulos, dando um exemplo. E aí a gente falou sobre isso na semana passada, e ele chega e fala que vai lavar os pés de Pedro, e Pedro diz: olha, jamais você vai lavar os meus pés. Eu não sei se eu falei isso na semana passada,
mas né, dentro da cultura judaica, você lavar os pés de alguém que chegava da rua era uma ação tão degradante, que mesmo que um judeu tivesse um escravo, né, um dono de casas tivesse um escravo, ele só deixaria seu escravo lavar os seus pés quando ele chegava da rua, se esse escravo não fosse hebreu. Então ele podia ser um escravo, mas se fosse um judeu, e vamos lembrar que o contexto de escravatura é diferente do que a gente tem como referência, como a escravatura dos negros, como a gente teve no Brasil, né? Era muito mais um serviço, a pessoa ficava presa a um serviço por ter uma dívida, mas um judeu só aceitaria que seu escravo lavasse os pés dele se ele não fosse judeu. E Jesus se prostra, lava os pés desse homem, e quando eu olho para essa mesa, eu vejo que essa mesa teve tudo. Jesus serviu lavando os pés, ele deu o exemplo, houve uma repreensão para Pedro, houveram palavras de afirmação, Jesus trouxe ensino, Jesus trouxe palavra profética, Jesus abriu o coração, houve instrução, houve doutrina, houve revelação. Jesus aqui chama seus discípulos de amigos, ele fala, eu não vou mais chamar vocês de servos, mas eu vou chamar de amigos. Nessa mesa eles oram juntos, eles cantam juntos, eles adoram juntos e eles comem juntos. Tudo isso nessa mesa de João 13 a 17. E queridos, a gente tem construído por 3 semanas aqui, né, o entendimento daquilo que a gente chama de cultura da mesa. É claro que não existe nada sobrenatural na mesa, mas a mesa é o símbolo de que a vida é dividida em família e de que existe uma unidade sobrenatural entre nós em torno de Jesus. E a mesa é um símbolo disso. A psicologia diz algo muito interessante, e ela diz que a mesa sempre esteve no inconsciente coletivo. O que significa isso? Significa que quando a gente fala de mesa, mesmo que você não tenha tido uma história com a sua família em torno da mesa, como deveria ser, a mesa fala de algo, ela comunica uma coisa muito importante para todo mundo. Eu gosto muito de um filósofo chamado Byung-Chul Han, ele nem é cristão, ele tem vários livros fininhos, em alguns aspectos você lembra muito do que o Bauman escreve no Modernidade Líquida, mas ele faz uma crítica à sociedade. E agora eu até não lembro qual deles que fala sobre isso, mas eles dizem algo muito interessante, que existe um movimento hoje no mundo para buscar coisas antigas. Então o cara que quer um carro antigo, ele quer uma câmera fotográfica antiga, ele quer, me ajuda aí o que mais, gente? O disco de vinil, tem alguém aí até aqui na igreja que tem agora um Walkman de fita cassete. Gente, nem no meu tempo era o Satanás aquilo, porque engolia pilha, que era uma praga, né? Você ouviu uma tarde, a pôr a música já começava... E aí o pessoal está indo atrás de Walkman agora. Então existe, ele diz, olha, o que as pessoas estão procurando com isso sem perceber. Ele diz, existe um grito no coração do homem por coisas que são sólidas. E essas coisas antigas falam de um tempo onde você não jogava uma coisa quando ela parava de funcionar, você não jogava fora, você mandava consertar. Fala de algo que remete às vezes à infância, de um tempo que era mais, as coisas tinham mais valor, duravam mais. Eu dei 2 exemplos aqui. Eu lembro que meu pai tinha uma câmera fotográfica quando eu era garoto, que ele gostava muito, ele comprou uma máquina incrível, e passava 5, 10, 15 anos e aquela câmera fotográfica, ela continuava sendo incrível. Cara, hoje você compra o produto mais moderno, mais top que existe, daqui 2 anos, ele está ultrapassado. Outro exemplo disso são as fotografias. Olha a expectativa que era você tirar uma foto. Então você tinha que comprar um filme que era caro. Você tinha uma câmera fotográfica que não prestava para mais nada, só para aquilo, era cara. E aí você tirava uma foto, você nunca sabia se a foto ia ficar boa, se ia queimar, se ia dar um reflexo. Aí você levava para revelar. Aí você esperava 3, 4 dias para revelar a fotografia. Você ficava naquela expectativa, será que ficaram boas as fotos?
E aí, quando você pegava essas fotos, você guardava isso num álbum de fotografia, né? Para terror de alguns. Quem não visitou aquela tia que toda vez abria os álbuns de foto? E era isso, e ninguém aguentava, né? Eu lembro que logo que eu casei com a Dani, ela falou: poxa, minha amiga casou, nós temos que visitar ela. Eu falei: meu Deus, Dani, ela vai ficar mostrando os álbuns de fotografia. E não é assim? Casava, ficava aquele álbum gigantesco, mostrando fotos de um monte de gente que você nunca viu na vida. A Dani falou para mim: mas Farley é minha amiga de infância. Eu falei: tá bom, mas você não é mais criança, né? Agora, hoje, a gente tem uma facilidade tão grande, e a Dani, por exemplo, deve ter umas 4.000 fotos no celular, fotos que normalmente a gente não volta para ver de volta. Por quê? Porque o valor, ele se perdeu, né? Isso que o Bauman vai chamar de uma modernidade líquida. Então as pessoas estão indo atrás de coisas antigas porque isso remete à referência de uma coisa que tem um valor mais sólido. E é exatamente isso que a psicologia quer dizer quando fala que a mesa, ela existe no inconsciente coletivo, e a mesa comunica uma coisa que é sólida. A mesa fala de família, a mesa fala de relacionamento, mesa fala da formação da identidade como família. Eu sei que, infelizmente, muitos de nós não tivemos essa formação em torno da mesa, talvez com a família, e isso é muito triste, mas mesmo que você não tenha tido isso, você sabe o que a mesa significa. Então, existe um ritual em torno da mesa que ensina muitas coisas para a gente. A mesa, ela traz um aspecto, né, daquilo que é sagrado. Por quê? Porque a família se reúne na mesa e a mesa é sagrada, né? Então, a mesa é um lugar de respeito, a mesa é um lugar onde os pais ensinam para os filhos que existe uma ordem, que existe um respeito que é necessário. Os antigos, principalmente, infelizmente muita gente não teve isso, mas principalmente os avós não deixavam a gente sentar sem camiseta na mesa, não é assim? Aconteceu alguma coisa. Apagou a luz aqui, né? Tá tudo bem? Então os antigos normalmente não deixavam a gente sentar sem camisa na mesa, ou sentar de boné na mesa. Minha casa sempre foi mais desencanado, mas a Dani é super ligada nisso. Então a gente senta na mesa todos precisam orar, dar graças juntos antes de comer. A mesa fala de transmitir legado e de unir uma geração à outra. É na mesa que coisas importantes são passadas de uma geração para outra. Você já percebeu que normalmente o pai senta na ponta da mesa, e não é só para pagar a conta. Mas por quê? Porque ali representa uma posição e um lugar de autoridade. Quando os avós estão em casa, normalmente é assim, né? Principalmente quem tem os avós mais longe, quando os avós vêm visitar, o que a gente faz com os avós? A gente serve os avós primeiro ou deixa os avós se servirem primeiro. Normalmente quando os avós estão na mesa, a gente quer ouvir os avós. Todo mundo segura os assuntos que tem para falar e a gente vai dar tempo para os avós falarem. Eu lembro da última conversa que eu tive com a minha avó, e como isso é forte, porque ouvir os avós fala da gente entender quem nós somos e de onde nós viemos. A última conversa que eu tive com a minha avó, e minha avó morreu com 94 anos, e com 94 anos ela estava completamente lúcida, né? E ela teve uma queda, fraturou o fêmur. Essas pessoas muito velhinhas, assim, para lá dos 90, para lá dos 100 anos, normalmente morrem assim, né? Tem uma queda, aí tem uma infecção, aí tem uma pneumonia e não consegue se recuperar. Minha avó foi assim. Mas a última conversa que eu tive com ela foi a conversa mais legal que eu tive com ela na vida. Ela trouxe uma caixinha de sapato para mim e falou assim: Farley, deixa eu te mostrar uma coisa. E ela abriu aquela caixa com um monte de fotografia preto e branco, toda amarelada, e ela me mostrou a família que veio da Inglaterra, da qual eu sou descendente.
Então eu acho que eram os avós dela, se eu não me engano, família Mason. Gente, eu nunca tinha visto isso na vida. E eu pude olhar e falar, cara, eu vim desse casal aqui. Eu estou aqui hoje porque um dia esse casal veio da Inglaterra fugindo da guerra. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que minha avó nasceu e eu vim dela. Então a mesa fala disso, a mesa fala de educar, a mesa fala de formar. Né? Então, muitas vezes é na mesa que a família se reúne para tomar decisões importantes. Então, como uma decisão de mudar de cidade, mudar de estado, uma decisão de pagar uma faculdade para um dos filhos, né? É na mesa também que normalmente as repreensões mais severas são feitas, mas normalmente é na mesa que a honra é dada também. Então a mesa, ela fala de olho no olho, ela fala de dividir a vida, ela fala de abrir o coração, de pedir perdão, de liberar perdão. A mesa fala da manutenção da unidade da família. Então às vezes tem alguma coisa errada com a família, o que a gente faz? A gente vai para a mesa, para conversar, para proteger, para trabalhar na unidade da família, na mesa que as coisas são alinhadas. Então a psicologia fala do prejuízo emocional para qualquer pessoa que cresce sem ter esse relacionamento de mesa. Eu lembro que quando o Caleb nasceu, meu filho mais velho, a gente tem 3 filhos, e o pai vai criando umas habilidades, né? Então eu lembro que eu peguei o Caleb para dar mamar, e o pai ele vai pegando um jeito para as coisas. Então eu lembro que eu estava sentado no sofá, estava com ele no colo, segurando a mamadeira com a mão esquerda aí, mexendo o celular com a outra, na boca aqui, né? E aí a Dani falou para mim assim, Farley, olha para ele. Falei, tá. Pequenininho, nem se mexia, nada. Falei, tá, o que tem? Ele falou, olhe para ele, o que ele está fazendo? Tipo, mamando. Ela falou, mas olhe para os olhos dele. Quando eu olhei para os olhos dele, ele estava com os olhos fixos em mim. E ele falou, olha, quando a criança está mamando, está comendo, ela procura uma conexão com os pais. Sempre que ele for mamar, você vai perceber, pequenininho assim, que ele vai mamar procurando os seus olhos. Isso traz uma conexão, traz uma identificação da criança. E você dá o mamar para ele sem olhar para ele nos olhos, isso traz um prejuízo para ele. Eu falei, caraca, que droga, né? E gente, é automático. Você tem um bebê, você vai ver, você vai mamar. Se ele não fechar o olho dormindo, ele vai estar olhando para você. Então a psicologia fala do prejuízo emocional que faz na formação de uma pessoa quando ela não tem isso. Né? Você, sem ter esse relacionamento de mesa, se torna muito difícil que os princípios de unidade de família sejam passados de uma geração para outra. Fica muito difícil que a educação seja passada, né? Que se construa um ambiente de diálogo sem existir tempo de qualidade na mesa. Outra coisa que a gente precisa entender sobre a mesa é que a mesa é sempre uma reunião em torno de alguma coisa. A mesa é uma reunião em torno da família, em torno de uma figura de autoridade, em torno de Jesus. Então, por exemplo, a casa onde a gente mora hoje, que era a casa dos meus sogros, quando eles moravam aqui, era o ponto de encontro de toda a família, uma casa grande, toda a família ia para lá, e ele fazia churrasco quase todo domingo, aleluia. Esses dias o Harold estava ministrando, falou assim, e aproveita, você que gosta de carne, porque a Bíblia diz que quando forem novos céus e nova terra, a gente não vai comer os animais. Ele falou, mas vai comer o peixe. Eu lembrei na hora, né? Graças a Deus que tem um tal de um peixe-boi, né? Vai ver que dá uma picanha também, alguma coisa assim, né, gente? Tem que ter esperança, né, gente? Até falo besteira e me perco do que eu estava falando. Então a mesa é sempre uma reunião em torno de algo. E quando os meus sogros se mudaram, hoje eles moram em Balneário, a nossa casa virou esse lugar onde a família se reúne. Então a gente está reunido ali em torno da
família, do que a família é, do que a família significa. Então a mesa é sempre uma reunião em torno de alguma coisa, e nós como cristãos, como igreja, nós nos reunimos em torno de Jesus, de quem Ele é e da unidade que nós temos nele. Então, mais uma vez, a unidade da família reforçada na mesa, a identidade da família reforçada na mesa, legado é transmitido na mesa. E o discipulado, queridos, da mesma forma, ele é extremamente reforçado na mesa. Porque mesa fala de olho no olho, mesa fala de abrir o coração, mesa fala de expor pecado, de rir junto, de chorar junto. E eu falo isso para você sem medo nenhum, não existe cristianismo verdadeiro sem relacionamento de mesa. Então, eu demorei muito para ter coragem de falar isso, mas eu digo para você que se você tem uma vida de igreja, onde você só vem no domingo para bater o cartão, para entregar seu dízimo, mas você não se relaciona com as pessoas, você não tem amizade o suficiente com ninguém, para que essa pessoa sinta a liberdade de, ao ver você pecando, apontar o dedo na sua cara e falar: você está errado, eu estou preocupado com você. Se você não tem isso, você não está vivendo o cristianismo na sua essência. Quando a Bíblia fala de igreja, a palavra no grego é eclesia, né, ou carral no hebraico, ela fala de uma assembleia. Ela fala de pessoas que estão reunidas e unidas. Então não existe cristianismo autêntico e verdadeiro sem isso, gente. Eu sei que hoje, né, e não é uma crítica pela igreja ser grande em si, mas num tempo onde existem muitas mega igrejas, é muito fácil as pessoas chegarem, sentarem lá atrás, não terem relacionamento com ninguém. Então eu até acredito que essas pessoas podem ter temor a Deus, podem cumprir os mandamentos, mas não é isso que Jesus chamou de igreja. Não é essa a essência do cristianismo. Quando a gente fala de cultura de mesa, na verdade a gente está apontando para uma coisa que é a essência do cristianismo, porque o cristianismo ele é relacional. Então, sem relacionamento, gente, o cristianismo ele está manco, ele está falho, ele não é integral. E quando eu olho para a Bíblia, a partir do exemplo de Jesus, os discípulos são formados na mesa. E aqui a gente precisa entender que ser um discípulo é muito mais do que ser um aluno, né? Então, ser um discípulo não é ser um aluno, porque ser um aluno seria só passar a conhecer o que o meu mestre conhece, mas ser um discípulo é muito mais do que isso, né? Ser um discípulo fala de receber um legado e de dar uma continuidade geracional. Você tem um texto na Bíblia que resume de forma perfeita o que é me tornar um discípulo. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, se você puder abrir comigo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Então Paulo diz para Timóteo assim, Paulo aqui havia saído da igreja em Éfeso, a igreja aqui era a maior igreja cristã que existia na época, em torno de 10 a 20 mil membros, maior inclusive do que a igreja em Jerusalém. E Timóteo fica responsável por essa igreja e por estabelecer presbíteros em outros lugares. E Paulo diz para Timóteo assim, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis e idôneos, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então você entende que o discipulado traz a ideia de uma coisa que é cíclica. Paulo está dizendo, aquilo que você aprendeu de mim, você ensina para outros que serão capazes de ensinar a uns terceiros. Quando a gente vai para o dicionário Hawais da língua portuguesa, ele vai dizer que discípulo é um aluno disposto a continuar o trabalho do seu mestre. Isso fala, aliás, ainda ele completa, é o seguidor
de um ideal. Então, o que é um discípulo? O discípulo é alguém que não fica só sabendo o que o seu mestre sabe, mas é alguém que passa a assumir o legado do seu mestre. Então eu me aproprio da missão, do propósito, do peso que existe no meu mestre, né? Então, queridos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Paulo falando de Timóteo mesmo. Eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Olha como esse texto é precioso. Paulo tinha uma relação muito próxima com a igreja de Corinto. E ele diz, olha, eu não vou poder estar com vocês, mas eu estou mandando para vocês o meu principal discípulo, que é um cara chamado Timóteo. E ele diz assim, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com tudo que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Então olha só que interessante, ele está dizendo, olha, eu vou mandar para vocês Timóteo, e Timóteo não vai só lembrar do meu ensino, Timóteo não vai só ensinar a mesma coisa que eu ensino, mas Timóteo vai lembrar a vocês a minha maneira de viver. Ele está dizendo, Timóteo não aprendeu só o conhecimento que eu tenho, mas ele vive da mesma maneira que eu vivo. Então um discípulo, ele entende essa missão de dar continuidade e de multiplicar o depósito e ser fiel a esse depósito. Eu gosto muito de uma frase do pastor Abe Uber. Ele diz algo muito interessante, ele diz, olha, as pessoas confundem o que é um pastoreamento e o que é um discipulado. Ele diz, olha, eu sou pastor. E ele diz, como pastor, eu sou aquele que deixa as 99 e vai atrás de uma que se perdeu. Não aquela que quis ir embora, mas uma que se perdeu. Ele falou, mas como discipulador não, eu não discipulo todo mundo. Quando eu falo de formar discípulos, eu só discipulo homens fiéis, idôneos, capazes de aprender e ensinar a outros. Essa é a base do discipulado. Existe uma coisa que a gente precisa entender, e talvez você já tenha ouvido eu falar isso em outra mensagem, mas as pessoas fazem muitas confusões com o ensino de Jesus. E para a gente entender, querido, a mensagem dos evangelhos, existe uma coisa elementar, que se a gente não prestar atenção nisso, a gente acaba se perdendo. Jesus pregou para 3 grupos diferentes. E eu quero mostrar para você que não só a pregação, mas a relação que Jesus tinha com essas pessoas eram diferentes. Então Jesus pregou em primeiro lugar para os fariseus, os mestres da lei, né, os religiosos. E o evangelho de Jesus só bateu nesses caras. Então Jesus fala, olha, vocês são uma raça de víboras. Vocês são como cegos que guiam outros cegos. Vocês são como sepulcro caiado, né? O sepulcro caiado era o túmulo que era pintado de cal, de branco. E o que Jesus está dizendo para eles é, vocês até parecem bons por fora. Vocês estão limpinho, branquinho, decorado, mas o que tem dentro é carne podre, morte, cheiro ruim, bicho. Ele está dizendo, vocês são assim. Então nesses caras, Jesus só bateu. Jesus pregou e ofereceu um nível de coisas para a multidão. Agora eu quero mostrar para você que o nível de entrega e o nível de cobrança era diferente para aquilo que ele ensinava para os discípulos. Então o religioso, a multidão e os discípulos. A gente vê, por exemplo, Jesus multiplicando os pães e os peixes e mandando os discípulos servirem a multidão. Mas para os discípulos, ele lava os pés, ele parte o pão e ele mesmo serve. A gente vê Jesus quando traz uma mulher adúltera para ele e fala, olha, essa mulher foi surpreendida em adultério e a lei de Moisés diz que é para apedrejar ela. E eles dizem, o que você diz? Jesus fala, ó, então aqui quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia diz que o povo vai dispersando. E aí quando o povo vai embora, Jesus olha para ela e fala assim, cadê teus acusadores? Eles não estão aqui? Eu também não vou te acusar, vá e não peques mais.
Mas para Pedro, que quando Jesus disse que seria morto, Pedro diz: de jeito nenhum, me matam, mas eu não deixo tocar em você. O que Jesus fala para ele? Jesus chama ele de Satanás. Diz que ele não sabia falar de coisas espirituais, você só fala das coisas dos homens, você não sabe falar das coisas de Deus. Diz: você é para mim uma pedra de tropeço, você está atrapalhando eu de cumprir meu propósito. E Jesus diz que ele tem que se converter. Então o nível de entrega, mas o nível de cobrança era muito diferente. Por que eu estou contando tudo isso? Porque a gente olha para a Bíblia, querido, e eu quero começar a falar de uma outra coisa para fechar essa série de mensagens, que é falar sobre discernir as mesas. Então eu olho para isso, em primeiro lugar, eu vejo que Jesus deu mesa para pessoas pecadoras, deu. Agora eu quero mostrar para você que o tipo de mesa que Jesus deu para essas pessoas era diferente do tipo de mesa que ele dava para os discípulos. Então, por exemplo, a Bíblia fala de Jesus entrando na casa de um homem. A Bíblia fala que uma mulher pecadora entra, lava os pés dele com as lágrimas e seca com os cabelos. Inclusive o dono da casa olha e pensa assim: se esse homem fosse homem de Deus mesmo, ele ia saber que essa mulher era pecadora. Mas por que Jesus está naquela mesa com uma pecadora nos pés dele? Porque ele estava apresentando ali o Evangelho, e ele diz: olha, para quem muito se perdoou, muito ama. Jesus vai na casa de um homem chamado Zaqueu, que era um coletor de impostos, era um cara que esfolava os judeus tirando imposto, trabalhando para os romanos. E a Bíblia diz que quando esse homem vê quem é Jesus, ele fala: mestre, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus olha para ele e fala assim: hoje houve salvação nessa casa. Então o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava levando o Evangelho. Jesus deu mesa? Deu, mas o tipo de mesa que ele deu para essas pessoas era diferente da mesa que ele tinha com os discípulos, que era uma mesa de comunhão. Então, queridos, essa cultura de mesa, ela precisa entrar no nosso coração, mas a gente não pode nunca confundir as mesas. Tem mesa que a gente senta para ser família. Agora tem mesa que a gente senta só para partir algum tipo de pão e ir embora. E a gente não pode permanecer nas mesas erradas. Eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo 15. A gente vai ler esse texto quando a gente fala, só trazendo, eu sei que é muito simples, mas eu prefiro trazer uma informação mesmo que você já saiba, mas ajudar aqueles que conhecem menos. A Bíblia vai falar de uma mulher cananeia aqui. Quando a Bíblia fala de uma mulher cananeia, era uma mulher que não era do povo hebreu, que não era judia. E quando Jesus vem, o ministério dele, ele mesmo diz: eu vim primeiro para os judeus. Ele tinha um propósito. Mas essa mulher cananeia vai atrás de Jesus suplicando pela cura da sua filha. E olha o que acontece. Mateus capítulo 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Então ela foi ignorada por Jesus e ela continuou insistindo. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Então olha o que Jesus está dizendo: não foi para você, não é o tempo seu. E ele continua: ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo lhe disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa mulher podia ter ficado extremamente ofendida e falando: eu estou aqui chorando, dizendo que minha filha está endemoniada, doente, e esse homem ainda me chamou de cachorra. Mas olha o que ela responde. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então é claro que a gente tem inúmeras verdades nesse texto aqui,
né? E o coração dessa mensagem é mostrar a fé dessa mulher, mas esse texto também mostra a importância de se discernir a mesa. O que eu quero dizer com isso? Querido, a gente precisa entender quais mesas a gente se aproxima, o que a gente dá, para quem dá. Existem coisas que a gente serve numa mesa que a gente não serve na outra. E esse texto está ensinando outra coisa. Esse texto está ensinando que toda mesa tem as suas regras, e a gente precisa saber como entrar e como sair das mesas. E foi isso que essa mulher fez. Essa mulher grega aqui, ela não teve só, né, Marcos vai dizer que ela era grega, ela não teve só muita fé, mas eu vejo que o que essa mulher teve, ela conseguiu discernir o que Jesus estava falando. Ela não forçou um lugar naquela mesa. Ela falou: os cachorrinhos comem das migalhas. O que ela está dizendo é: a minha fé é suficiente para cair da migalha que cai da sua mesa. Eu entendo que eu posso não ter um lugar nessa mesa, mas será que da migalha você pode me dar? Então ela foi muito sábia, ela teve muito discernimento. Saiba como entrar e como sair das mesas, né? Todas as mesas têm as suas regras. Vá comigo para Lucas capítulo 14. Jesus está falando aqui que estava numa festa e ele estava reparando a forma que os convidados procuravam os melhores lugares para sentar. Lucas capítulo 14, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: reparando, está falando de Jesus, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou, e a ele também, te diga: dá o lugar a esse. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convidados, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então existem alguns princípios aqui. A gente precisa entender que mesa é um lugar de relacionamento, e isso vai exigir tempo e construção. Então nunca force um lugar na mesa. Gente, é claro que existem mesas que todos nós gostaríamos de estar. Eu gosto de contar uma história. Alguns anos atrás, acho que um ano antes da pandemia, a gente teve o Descend. Quem foi no Descend daqui? Pouca gente até daqui, mas tem uma galerinha aí que foi. Eu lembro que a gente foi com um grupo da igreja, e a gente foi, eu acho que no Allianz Parque, e a gente estava lá na arquibancada comum. E o que ia ser uma sofrência, né, gente? Porque a cor de pele que eu tenho, eu já sou meio cor-de-rosa. Se eu ficar meia hora no sol, eu fico tipo o Patrick do Bob Esponja, né? Ou, como dizem as más línguas, fico a cara da Peppa, né? Então, eu não bronzeio, gente. Não bronzeio, fico rosa, mais rosa. Fico neon. Mas a vontade era muito grande de ir. Quando a gente estava chegando lá no Allianz Parque, um dos pastores aqui de Curitiba me ligou e falou: Farley, em qual estádio que você está? Eu falei: tal. Ele falou: então vem aqui, me encontra em tal lugar que a gente tem uma credencial para você, porque o pessoal ligado à Semana de Avivamento, que é uma comunhão de pastores da cidade, a gente tem credencial para o lugar coberto na arquibancada. Eu falei: aleluia, a nuvem se moveu. Aí eu sentei nesse lugar, um outro amigo me ligou, um cara que toca com o Jeremy Riddle, e ele falou: Farley, em qual estádio você está? Eu falei: estou em tal estádio. Ele falou: cara, então me encontra aqui em tal lugar, porque eu recebi algumas credenciais, e eu tenho uma credencial para você e para a Dani, para vocês entrarem na área VIP aqui. Irmão, estava facinho, né? Então, ali atrás do palco, eles fizeram uma área VIP gigantesca, com sofá, com restaurante, para receber todos os pastores, o pessoal das bandas, os preletores que iam passar o dia inteiro ali.
E, gente, a gente chegou lá, parecia que, cara, aquela loucura, né? Algumas pessoas que eu conhecia, que eu pude ver de volta, igual o Todd White, foi ali que eu conheci pessoalmente o Marcos Brunet, que é um cara que eu admiro muito e não conhecia. Ali eu pude conversar a primeira vez com o Jeremy Riddle, que é um cara que admiro demais também, nunca tinha tido um contato pessoal. Então, todo esse pessoal a gente está conhecendo, alguns amigos conhecidos, o pessoal do Alessandro, do Morada, e a gente estava ali. E aí, de repente, chegou o pastor Luciano Subirá, a gente na época estava na igreja dele ainda, e ele chegou, se eu não me engano, eles vieram até com um helicóptero, que o Teófilo Hayashi arrumou irmão, os caras são outro nível, né? Eu, quando pego um Uber Black, eu já fico me achando. Né? Mas os caras chegaram e o pastor Luciano chegou com aqueles pastores mais conhecidos, assim, do Brasil. Nem lembro se tinha gente de fora, mas era tipo os Vingadores chegando, né? E daí ele veio com aquela tropa ali, os caras sentaram numa mesa. E, gente, eu não sou bobo nem nada, eu sei que o pastor Luciano adora um cafezinho. Tinha área lá que tinha comida para os preletores. Eu fui lá, peguei um pratinho, fiz um café expresso para o pastor Luciano. Peguei uns salgadinhos, um negócio, e falei, pastor, trouxe para você. Eu coloquei na mesa, ele, Farley, obrigado. E aí ele viu que os outros pastores ficaram olhando, ele falou, quer também? Eu falei, espera aí que eu vou trazer. Irmão, arrumei uma bandeja, sei lá de onde, e fui lá levar para os Vingadores, né? E daí quando eu cheguei com toda aquela bandeja, toda pastorzada, pegando café, aí o Luciano falou, esse aqui é o Farley, é um dos meus pastores, lá daí foi apresentar os caras, como se precisasse, né? Era tipo assim, Farley, deixa eu te apresentar aqui, Capitão América, Incrível Hulk. Né? Era mais ou menos assim a parada. E aí o Luciano falou para mim, Farley, senta aqui. Irmão, é claro que eu sentei. É claro que eu sentei e é claro que eu não abri a boca. Eu discerni que aquela mesa não era para eu entregar nada, era só para eu receber. Né? Existe um ditado que diz assim, é melhor você ficar de boca calada e as pessoas pensarem que você é burro, do que você abrir e elas terem certeza. Né? Então esse é um ditado muito sábio, gente. Então, é claro que eu desfrutei daquela mesa, mas a gente precisa entender que a gente nunca força lugar na mesa. E a gente precisa entender em que mesa a gente está, que nível de autoridade a gente tem nessa mesa. E uma coisa muito importante, antes de você querer entrar em qualquer mesa, esteja disposto a dar a mesa para alguém. Gente, deixa eu te ensinar um princípio muito elementar aqui. Ninguém que entenda quando eu vou falar menor e maior, eu estou falando talvez de destaque, de posição, não estou falando da pessoa em si. Mas ninguém que não esteja disposto a oferecer mesa para menores, deveria ter o direito de sentar em mesa com maiores. Então, eu quero aqui abrir meu coração, eu falei um pouco sobre isso na semana passada, mas, gente, a gente acredita nisso de todo o coração. Eu fui formado em casa. E a gente vive essa cultura de mesa de uma forma tão intensa, tão verdadeira, que às vezes a gente tem dificuldade de outras pessoas que não viveram nunca isso, perceber o tipo de dificuldade que essas pessoas têm. Então eu vou abrir para você aqui, talvez você se identifique, mas essa é uma verdade, é um desafio que a gente está passando. A gente prega sobre isso e algumas pessoas acabam abrindo o coração para a gente ou para alguma liderança e dizendo, pastor, eu estou encontrando dificuldade de ter esse relacionamento de mesa. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que, apesar da igreja não ser grande, e eu imagino que a igreja tem hoje de 550 a 650 pessoas, e eu acho que eu estou chutando para baixo um pouco, porque a gente tem passado de 500 pessoas juntando os 2 cultos de domingo, e a conta que se faz é mais ou menos que a sua igreja é 30% maior do que a frequência de um domingo.
né? Por quê? Porque nem todo mundo vai em todos os cultos. Você sempre tem uma parcela que não vai. Então, se a gente pensar assim, 530 pessoas mais 30%, a gente teria mais do que 650 pessoas. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Isso não é uma igreja grande. Então, apesar de não ser uma igreja grande, gente, há 4 anos atrás, nós éramos 45 pessoas. Então, você trazer uma cultura de mesa é difícil. Então, se você está chegando aqui, você está ouvindo sobre cultura de mesa e você não conseguiu se inserir, é porque tem um monte de gente tentando se inserir ainda. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que é muito triste, porque as pessoas ouvem a gente ficar falando sobre cultura de mesa, e às vezes a reação que essas pessoas têm é sair daqui pensando assim, então alguém vai me dar a mesa. Agora eu vou sentar na mesa dos pastores. E veja, não tem problema nenhum você ter uma expectativa disso, eu fico feliz na verdade. A gente está sempre recebendo gente em casa. É claro que quando você fala de 650 pessoas, chega uma hora que você vai ficando mais limitado, mas a porta nunca está fechada e todo mês eu tenho pessoas indo na minha casa que nunca foram. Agora o problema é que às vezes a pessoa está aqui, e gente, eu vou falar para vocês como me chocou isso, porque não é a formação que a gente tem, mas principalmente quando a gente começou a Cornerstone, eu cansei de sentar com pessoas que falaram assim, pastor, eu fiquei 10, 13, 15 anos em tal ministério, eu era um diácono, eu era um líder de departamento, e eu nunca fui na casa do meu pastor. Eu fico extremamente escandalizado com isso, gente. Então, às vezes as pessoas ouvem e falam assim, puxa, é agora que eu vou ter uma oportunidade. E queridos, apesar de ser um sentimento lícito e a gente querer que você esteja mesmo com a liderança, para que isso funcione, você precisa sair daqui com o desejo no seu coração de, eu preciso dar mesa para alguém. Você entende que se isso cair no nosso coração como uma responsabilidade de eu preciso da mesa, o resultado disso é que todo mundo vai ser suprido? A gente sempre dá o exemplo de um casal, o casal que casa deveria entrar no casamento, um tentando promover a felicidade do outro. Qual vai ser o resultado? Os dois vão ser completos e felizes. Agora, se a gente entrar com o pensamento, essa pessoa vai me fazer feliz, e a gente estiver brigando por isso, qual vai ser o resultado, gente? Então, a gente precisa simplificar essa ideia da mesa. E, gente, uma mesa não precisa ser um discipulado, não precisa ser um atendimento. Uma mesa precisa ser só um tempo de comunhão. Agora, mais uma vez, ninguém que não esteja disposto a dar mesa para os menores deveria ter o direito de sentar com os maiores. Eu lembro que uma vez, alguns anos atrás, a gente fez uma conferência, e eu e a Dani, a gente ficou anos ajudando o pastor Luciano a fazer as conferências dele, e ele fez uma conferência para liderança, para pastores, e a gente foi tudo para um grande restaurante comer. E eu lembro que todos os preletores sentaram numa mesa só, é normal. Só que um dos preletores tinha trazido várias pessoas à sua igreja com ele. Tinham vindo pessoas, ou estavam na cidade, não sei. E de repente o pastor Luciano me chamou e falou, Farley, chama o pastor fulano de tal para vir aqui sentar com a gente, para ele sentar com os preletores aqui. E eu fui até ele, chamei e falei, pastor Luciano está chamando você para sentar com os pastores lá. Ele falou assim, Farley, não é que eu estou desonrando, que eu não estou querendo sentar com eles. Ele falou, mas eu estou com meus filhinhos aqui, estou com o pessoal da minha igreja, e eu queria continuar sentado com eles. Agradece o Luciano, mas deixa eles ficarem lá e deixa eu ficar aqui com os meus. Cara, isso foi uma coisa tão simples, eu não quero criar uma doutrina, uma regra, eu não acho que todo mundo tem que copiar, tem que ser igual, mas isso ensinou uma coisa muito importante ao meu coração. Sabe, o coração desse homem. Então, foi uma coisa tão simples, querido, mas eu nunca vou esquecer isso. Então, a gente precisa discernir a mesa e entender que tem mesa que a gente senta para receber,
Tem mesa que a gente senta para dar, e tem mesas muito especiais onde as duas coisas acontecem. Mas, mais uma vez, ninguém que não esteja disposto a dar mesa para os menores deveria ter espaço entre os maiores. Quando você oferece mesa de uma forma despretensiosa, sem esperar receber alguma coisa em troca, mas só para honrar, para servir, para amar alguém, isso se torna uma semente espiritual. Quero que você vá comigo para Lucas capítulo 14. Versículo 12. Olha só que precioso. Jesus está dizendo assim: disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos, nem ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e você seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado. Então isso significa que se alguém te convidar para a casa dele, é porque essa pessoa te considera coxo, pobre. Não, estou brincando. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te, e a tua recompensa, porém, tu a receberá na ressurreição dos mortos. Então, gente, olha que precioso isso. Ele está falando dessa mesa que é despretensiosa, que tem o sentido de servir, de amar. A Bíblia destaca tanto a questão da hospitalidade, né? Eu gosto de contar uma história. Gente, eu, apesar de ter esse temperamento sanguíneo, eu sou aquele que brinca, que fala com todo mundo, eu tenho facilidade para chegar, mas eu tenho um lado melancólico muito forte também, eu sou muito introspectivo. Então, quando eu e a Dani casamos, a gente chegava o final de semana, a gente não queria sair com ninguém, queria ficar em casa, queria tomar um chimarrão, queria ler, queria assistir um filme, e a gente teve um conflito, porque a Dani é arroz de festa. A Dani, se a gente tiver um aquário com 10 peixinhos, ela vai fazer aniversário para os 10 peixes durante o ano. Aí, quando não tem desculpa para fazer festa. E não é que eu não gostasse de estar com as pessoas, mas eu sou mais introspectivo. E eu lembro que uma vez, logo antes da nossa ordenação ao ministério pastoral, o pessoal fez na igreja o que a gente faz hoje, eu amo isso. Às vezes a gente vai ter uma conferência aqui, alguma coisa, a gente manda no grupo da igreja: pessoal, está vindo um casal de fora, com um filho pequeno, alguém pode receber essa pessoa, hospedar na sua casa? E a gente sempre tem gente hospedando. E eu lembro que foi uma situação assim, alguém pediu hospedagem, e a Dani falou: Farley, vamos dar nosso nome aqui para a gente receber alguém na nossa casa. E eu falei: puxa, Dani, mas eu vi o povo se cutucando aí. Puxa, Dani, mas a nossa liberdade, a nossa intimidade, o nosso sofá branco. E aí ela olhou para mim e falou assim: cara, você já pensou que você está sendo ordenado daqui uns dias? E você já viu que entre as características dos presbíteros que Paulo dá para Timóteo e para Tito, ele escolhe 15 características só, e dentre essas, uma das coisas que Paulo considera importante o suficiente para destacar como uma coisa que um presbítero não pode deixar de ter é a hospitalidade. Eu falei: porcaria de versículo. Né? Você não tem umas crises com os versículo miserável, droga de versículo. Né? Quem é mais velho aí lembra daquele desenho do Zé Buscapé? Quem lembra disso? Zé Buscapé saía assim, era mais ou menos assim. Eu falei: cara, que droga. Mas isso fez eu entender, e olha como isso aponta para como o cristianismo é relacional. Lê outro texto comigo, Hebreus capítulo 13. Versículo 1.
palavra do Senhor diz assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos, não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Queridos, existem duas formas da gente interpretar esse texto. Um é que o autor de Hebreus está usando uma figura, uma expressão figurada. Então o que ele quer dizer é o seguinte: quando você recebe um homem de Deus na sua casa, você está hospedando junto o anjo que acompanha ele. Mas existe outra forma de olhar para esse texto, que algumas pessoas pensando que estavam hospedando pessoas, hospedaram anjos. E quando eu olho para a Bíblia, principalmente para o Antigo Testamento, isso faz muito sentido para mim. Então, querido, olha, existe um princípio de hospitalidade, de servir, e existe uma recompensa espiritual sobre isso. Agora, dentro de tudo isso, existe outra coisa que a gente precisa entender: existe também uma responsabilidade em relação à mesa. Então eu preciso saber de quais mesas eu quero fazer parte e de qual é a minha parte nelas. Você nem precisa abrir, eu vou ler o Salmo 1:1, é um texto tão conhecido, mas diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então não queira estar numa mesa que Jesus não está. Não permaneça numa mesa que Jesus já saiu. Jesus tem uma promessa para nós em relação à mesa. Eu acho que eu falei sobre isso semana passada. Jesus faz uma promessa para os discípulos e diz: eu não vou tomar do fruto da videira até eu estar no reino do meu Pai com vocês. Mas aqui em Lucas, Jesus faz uma promessa em relação à mesa sobre aqueles que são fiéis e mantêm as lâmpadas acesas. Vá comigo para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 35. A palavra do Senhor diz assim: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Queridos, eu não acredito que isso é só eu vou continuar lendo o texto, mas eu não acredito que isso é só uma figura ou só uma parábola. E aí continua dizendo: bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe-ás lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então o Senhor nos promete essa mesa, e eu creio que um dia o Senhor vai nos preparar uma mesa, assim como ele lavou os pés e serviu os discípulos, um dia a gente vai ser servido pelo Senhor. O convite de Jesus para a igreja é um convite para a mesa. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 3, versículo 20, você não precisa abrir, é muito conhecido. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Agora, queridos, essa para mim é uma das declarações, eu acho que voltou. Eu acho que eu tenho TDAH mesmo. Estão querendo me desconcentrar. A luz está piscando, vocês percebem que a luz está piscando? Essa para mim é uma das declarações mais terríveis das Escrituras. Por quê? Porque as pessoas usam esse texto muito para evangelismo, mas Jesus não está falando isso para o ímpio. Jesus está dizendo isso para a igreja de Laodiceia. Jesus está dizendo: vocês estão aí, reunidos, com a ceia preparada, mas vocês me deixaram para o lado de fora, e eu estou batendo e tentando entrar. Então, querido, a gente precisa
é discernir, e a gente não deve estar numa mesa em que Jesus não está. Não sente numa mesa que Jesus não vai sentar com você. Não permaneça numa mesa que Jesus já saiu. Agora, diante de tudo isso, eu percebo que todas essas coisas aqui, tudo que a gente tem construído sobre a mesa, tudo isso é uma decisão. Eu preciso decidir viver esse tipo de cristianismo. Eu preciso decidir não só abrir minha casa, mas abrir a minha vida para as pessoas. É como eu falei, se você não tem pessoas na sua vida, cristãos, que essa pessoa se sente na liberdade de apontar o dedo na sua cara e falar para você: você está errado, estou preocupado com você. Irmão, tem alguma coisa errada. Outra coisa, não pense que eu estou romantizando, porque aonde tem relacionamento profundo, tem problema, irmão. Inclusive no livro do Escher, que a gente fala muito relacionamentos de aliança, ele fala, uma das provas que não existem relacionamentos profundos é não ter problema. Porque com a esposa a gente tem problema, com os pais a gente tem problema, com os filhos a gente tem problema. Toda relação profunda implica em conflito. Se não tem conflito nenhum, é porque não está tendo relacionamento profundo o suficiente para que você encontre pessoas que sejam verdadeiras com você. Agora, isso é uma decisão, eu escolho, eu preciso falar, cara, eu vou abrir a minha casa, eu vou chamar pessoas para estar aqui. Quando eu estiver com pessoas na mesa, eu vou falar do meu pecado, eu vou falar das minhas dificuldades. Eu não vou chamar gente para a minha mesa para eu ficar parecendo que eu sou super espiritual. Eu vou mostrar as coisas que eu sou bom, mas eu vou também mostrar no que eu sou ruim. Eu vou falar das coisas que eu acertei em Deus, mas eu vou falar das debilidades que eu tenho. Por quê? Porque é esse movimento do corpo que torna uma igreja saudável. Eu acho que eu já não sei se eu falei isso aqui na semana passada, até porque esses dias eu dei uma conferência sobre isso em outra igreja, eu já não sei o que eu falei aqui, o que eu falei lá. Às vezes a gente dá essas confundidas. Mas essa relação, ela vai gerar problema, irmão. E isso é importante. Esses tempos atrás eu estava falando com alguém aqui que veio de uma outra igreja. E ela falou, olha, lá na minha igreja, nenhum membro podia dar conselho para o outro. Por quê? Não, porque só os pastores que tinham maturidade para aconselhar. Então, para que os pastores zelassem pelo ambiente, conselho, nenhum líder nada da igreja podia dar conselho. Gente, que desgraça isso, que você está matando que essa igreja. Quando a gente olha para a igreja, a gente vai ver que o mutuamente uns aos outros é a essência do relacionamento. A Bíblia fala que a igreja se edifica uns aos outros. Não é que o pastor não tem essa função, não vai ajudar, mas é o mutuamente, é na casa, é abrindo a vida que isso acontece. Eu olho e parte meu coração, porque eu acho que a gente está muito longe do que é ser igreja hoje. Pensa uma coisa, que todo mundo, se você tem pelo menos uns 3 anos de conversão, acho que você já passou por isso. O cara sai de uma igreja, sai de uma denominação, talvez você tenha sofrido isso. E aí o que o pastor faz? Ou o que o líder faz? Liga para todo mundo que você tinha relacionamento e pedem para se afastar de você. Não, é melhor evitar aquela pessoa, cuida para as pessoas não estarem tendo relacionamento com ela, porque ela saiu, saiu insatisfeita, e aí pode influenciar as pessoas para saírem. Não, não deixa, porque podem falar mal da gente. Irmão, não é só que isso é errado, isso é do diabo. É do diabo isso. Sabe por quê? Porque a gente está abrindo mão do que é ser igreja, porque o que é ser igreja? Ser igreja é relacionamento. O que é isso aqui? Isso aqui é uma estrutura aonde a igreja se reúne dentro de um CNPJ. Mas o dia que a gente privilegiar o CNPJ em lugar da igreja,
Cara, a gente já se perdeu completamente. E eu vou te dizer o que eu acredito, ninguém precisa concordar comigo, mas um pastor, um líder, que quando alguém sai da igreja dele, ele fica dizendo, não fique se relacionando com essa pessoa porque ela saiu da igreja, esse cara não devia ser líder de nada. Porque ele não tem a mínima ideia do que é ser igreja. Você sabe que alguns anos atrás, a gente tinha um irmão aqui na igreja, eles ficaram aqui 1 ano e pouco com a gente, e eles foram embora para Florianópolis, e a gente pensou inclusive em começar uma living lá com eles em Florianópolis. Esse cara saiu ele chegou aqui muito machucado, pela igreja, porque ele era líder, ele cuidava de muitas pessoas, cuidou de muito casamento, tirou o carrapicho de muita gente, e aí quando ele saiu da denominação, o que fizeram? Todo mundo cortou ele da vida. Por quê? Porque a liderança pressionou para isso. Esse cara decidiu parar de andar com a gente. Por quê? Porque ele teve uma divergência doutrinária. Falou, pai, mas eu não acredito assim. Eu falei, cara, mas a gente acredita. Ele falou, pastor, então acho que não dá para a gente andar junto. Eu falei, então está tudo bem, então Deus te abençoe. O que eu fiz depois disso? Eu liguei para o pastor de Itajaí e eu falei, cara, sabe o fulano que estava indo aí de vez em quando, que está em Floripa? Claro. Eu falei, cara, ele se desligou, ele vai procurar outra igreja porque ele tem uma divergência doutrinária. E eu falei, cara, liga para ele e convida ele para pregar aí na Cornerstone de Itajaí. Convida ele para ele ver que a gente não tem nada contra ele. Convida ele para ele ver que a gente não ficou magoado com ele. Convida ele para ele ver que a gente não tem medo dele, mesmo ele estando perto. Convida ele para guardar o coração dele, para mostrar para ele que a gente pode sim continuar sendo amigos. O dia que alguma liderança falar para você, não se relacione com essa pessoa porque ela saiu daqui ou está falando mal daqui, cara, você entrega essa liderança para a gente, porque a gente vai sacrificar ele. Se você olha para a sua vida e você não consegue ver relacionamentos que você está mantendo há 5, 10, 15, 20 anos, gente, eu não tenho medo de dizer, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada, porque não era para ser assim. Então, o cristianismo autêntico, ser igreja de verdade, é nós nos relacionarmos. Isso não vai acontecer sozinho. Eu espero, tenta entender o equilíbrio entre as duas coisas. Eu espero que se você é novo na igreja, um monte de gente te convide para ir comer na casa dele. Amém? Por outro lado, eu espero que você não fique esperando ninguém te chamar. Que essa mensagem entre no seu coração e que se ninguém te chamar, que você convide pessoas. Sabe por quê? Porque esse é o tipo de coisa que não acontece sozinho, irmão. Vim aqui, agora caiu um negócio na minha vida e nossa, recebo convite toda hora. É necessário uma intencionalidade. Eu preciso decidir, cara, eu vou ser fiel a isso. Eu vou construir relacionamentos profundos. Eu vou me aproximar de muitas pessoas e dessas muitas pessoas eu vou encontrar alguns amigos íntimos e profundos. Entenda que é claro que a gente nunca vai ter amizade do mesmo nível com todas as pessoas. Então, quando a gente olha para Jesus mesmo, a gente vê que Jesus discipulou 12. Mas dos 12, tinham 3 que eram muito chegados, Pedro, Tiago e João. E dos 3, só um reclinava no peito de Jesus, que era João. Então é normal você ter mais afinidade com uma pessoa do que com outra, você gostar mais de estar com um do que com outro, mas a nossa vida precisa estar aberta a novos relacionamentos. Mesmo eu preciso ter amizades profundas, eu preciso ter amizades que são um pouco menos profundas, e eu preciso tentar me relacionar e dar espaço para todos que eu conseguir. Isso é ser igreja. Então talvez você tenha se machucado com isso. Talvez uma das coisas que eu pegue que mais ferem líderes são pessoas que cuidaram de muita gente. E o dia que ele saiu de uma denominação, dá vontade de nem chamar de denominação, dá vontade de falar, quando o cara saiu da religião dele lá, todo mundo rompeu o relacionamento com ele. Irmão, isso é muito triste. Deus não está nisso. Jesus não está nisso. Isso não agrada o coração de Deus. Isso é domínio, isso é império,
isso é religião, isso não é cristianismo. Irmão, até as pessoas, já saiu gente daqui falando muito mal da gente, é claro, sempre vai acontecer. E quando sai alguém falando até mentiras, a gente nunca falou para ninguém, para de se relacionar com essa pessoa. É claro que a gente ensina, a pessoa está mentindo, está enganando, está falando mal, está sendo maledicente, você precisa entender se é esse tipo de mesa que você quer permanecer. Agora, cortar a relação, não está aberto, nunca. E a verdade é que a maioria das pessoas saem, não porque estão brigadas, saem porque não se adaptaram. E irmão, é natural, está tudo bem. Mas os relacionamentos permanecem. Sabe por quê? Porque um dia talvez não tenha mais cornerstone. Um dia eu não vou ser pastor sênior para sempre, mas eu vou ser amigo por toda a vida. E pela eternidade também. Então isso é muito maior, gente. Você recebe essa palavra? Eu queria fazer uma coisa, cadê o Henrique Bigoda, o Diego? Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu não sei qual é a sua história, mas se de repente você carrega uma dor no seu coração, você foi muito ferido por relacionamentos, talvez você seja uma dessas pessoas que se abriu muito para relações, mas quando você saiu de uma igreja, todo mundo te abandonou, falaram mal de você, falaram que era para não se relacionar com você. Talvez você tenha sido muito ferido por amizades. Talvez tenha um medo intenso no seu coração de se abrir para isso. Irmão, quando a gente se abre para amizades, abre a nossa casa, a nossa vida, expõe o nosso coração, a gente vai sempre estar sujeito a encontrar um Judas no caminho. É normal que isso aconteça. Mas isso não pode roubar da gente toda a parte positiva, e até porque não é uma escolha, é um mandamento. Isso é cristianismo. Mas talvez você olhe para o seu coração e exista um medo, uma resistência, uma insegurança. E talvez você queira nessa noite vir aqui falar a Deus, eu quero que o Senhor cure meu coração para que eu consiga me entregar a esse lugar de abrir minha casa, de abrir minha mesa, ou de aceitar estar na mesa com algumas pessoas. Quantas pessoas eu já ouvi que falaram, não, eu vou até congregar lá na Cornerstone, mas eu não quero fazer nada, não quero me relacionar com ninguém. Já ouvi isso muitas vezes, por quê? Porque chegaram aqui feridas. Só que relacionamento não é opcional, gente. Mas talvez você, precise rasgar seu coração, falar, Deus, tem alguma coisa aqui, e talvez se o Senhor não me curar, vai ser muito difícil. Vai ser difícil eu conseguir me entregar a isso. Então, se existe esse sentimento no teu coração, eu não queria que você fosse embora assim. Eu queria que você começasse aí no seu lugar agora a orar para que, independente de todas as pessoas, que o Senhor coloque isso no seu coração, que você consiga ter esse passo e essa decisão de viver esse cristianismo autêntico. Mas se você é uma dessas pessoas que está aí com o seu coração ferido, machucado, se você quer colocar isso diante de Deus e talvez receber uma oração, talvez falar alguma coisa para alguém, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. A gente vai ter os diáconos, os líderes de living para orar com você. Você pode levantar do seu lugar, vir para cá. Gente, apelo, você não fica esperando ninguém. Se você tem algo, você tem uma dúvida no seu coração, venha, coloca diante de Deus. Deixa alguém te abraçar, orar com você, interceder por você. Agora o que a gente não pode é viver remoendo essas feridas e travando por causa dessas coisas. Ser igreja é muito mais do que vir aqui bater um cartão num domingo Eu não tenho problema nenhum se ninguém vier aqui para frente, mas
Mas eu tenho certeza que tem pessoas aí que precisam disso. Eu quero já pedir para os diáconos, os líderes, me ajudarem, as pessoas aqui que precisam de um abraço. Não só põe a mão na cabeça para orar, não, gente, dá um abraço, ora com essas pessoas, pergunta se elas querem ser ouvidas. Vem aqui para frente, gente, vem sem medo. Nós vamos continuar adorando o Senhor mais um pouco. Vem para cá, abre seu coração. Os líderes me ajudem aí. Tem mais uma pessoa aqui. Tem várias pessoas já, os diáconos também. E queridos, eu quero que você fique orando, que você fale com o Senhor sobre isso. E depois disso você já está liberado para ir para sua casa, que você tenha uma semana abençoada, com o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo. Você não precisa sair correndo, você pode ficar aqui o quanto você precisar. Talvez você queira só parar e orar um pouco e falar: Deus, traz essa decisão firme no meu coração. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor que aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, que aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, que aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador.